Por isso vamos entender como isso aconteceu na vida de Abraão e como que isso está conectado com a minha e a sua vida. Amém? Então lá em Gênesis capítulo 14, verso 18, coloque aí por favor. Gênesis capítulo 14, verso 18. Nós temos aqui uma comida, ou uma refeição completa, que foi oferecida a Abraão. Presta atenção no que eu vou dizer. Foi oferecida a Abraão, e depois de cerca de 2000 anos, voltou a ser oferecida, mais uma vez, essa refeição completa, essa comida que foi oferecida a Abraão, somente 2000 anos depois, foi oferecida novamente nessa terra, a um grupo de homens. Uma comida singular. Essa comida foi oferecida somente a Abraão. Ela não foi oferecida, por exemplo, a Davi, que foi um grande homem de Deus, nem a Moisés também, que foi um grande líder do povo de Deus, nem a Elias, Eliseu, Daniel, profeta Samuel, grande profeta da nação. Veja, não foi oferecida ao primeiro crente, ao primeiro que creu. Só que essa comida, cerca de 2000 anos depois, essa mesma comida aparece novamente na palavra de Deus. E essa comida, que foi oferecida somente a Abraão, e nunca mais apareceu na Bíblia depois de 2000 anos, ela volta a aparecer como uma comida oferecida à igreja, aos irmãos, a mim e a você. A mesma comida, ou refeição completa, que foi oferecida a Abraão. Vamos ver isso na palavra de Deus, sobre qual comida é essa, qual refeição é essa. Gênesis capítulo 14, verso 18, está escrito: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanta a mão, Senhor Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Presta atenção, esse rei de Sodoma que se encontrou com Abraão, ele estava fazendo a mesma proposta que o mundo faz para mim e para você. Porque esse rei de Sodoma aqui é um inimigo, é Satanás na verdade. É apenas uma representação diferente do inimigo, de Satanás. Qual que foi a oferta que ele fez aí no verso 21? O rei de Sodoma falou: olha, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Ou seja, o mundo, o inimigo, até hoje, aquele que oferece o fruto que não é o melhor dessa terra, ele sempre quer ficar com as pessoas para que você se ocupe somente com o dinheiro, com as coisas dessa vida, com as coisas desse mundo. Não foi isso que o rei de Sodoma disse? Dá-me as pessoas e os bens ficarão com você. Não se importe com as pessoas, não se importe com a sua família, não se importe com seus irmãos, não se importe com a sua igreja, não se importe com a sua célula, não se importe com ninguém, cuida do dinheiro. Essa é a proposta do rei de Sodoma. Essa é a proposta daquele que levou Adão e Eva a não comerem do melhor dessa terra, que é o fruto da árvore da vida, mas que levou eles a comerem do pior dessa terra, que foi o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Abraão falou: eu não aceito, até porque você, rei de Sodoma, não vai me enriquecer coisa alguma. Se for para eu ser enriquecido financeiramente nessa vida, é o meu Deus quem vai me fazer prosperar. Amém. Mas a grande questão que eu quero destacar com você aqui, voltando lá no verso 18, qual foi o alimento oferecido por esse Melquisedeque, esse rei de Salém, esse sacerdote do Deus Altíssimo? O que ele ofereceu como refeição completa? Somente a Abraão. Melquisedeque trouxe o que para Abraão? Pão e vinho. Pão e vinho. Ele ofereceu pão e vinho. Passaram-se 2000 anos de história entre Abraão e Cristo Jesus. E aí veio aquele que é o verdadeiro Melquisedeque, como se quisesse dizer para mim e para você: eu sou aquele que se encontrou com Abraão, eu sou aquele que entregou o pão e o vinho para Abraão, e hoje eu estou entregando para você pão e vinho também. Amém. Paulo, ele
ele fala sobre isso na sua carta aos Hebreus, no capítulo 6, o verso 19. Coloca aí para mim, por favor. 2000 anos se passaram. Davi, homem segundo o coração de Deus, que discernia o coração de Deus, Davi, ele descobriu isso, que o Messias que viria, Cristo Jesus, seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não ia abrir esse texto, deixa eu abrir ele aqui. Estou supondo que eu estou com muito tempo, né? Está começando a ficar pouco já. Começa a gritar que tem negócio, vai esgotando, né? Parece que cada minuto tem 15 segundos. Muito bom. Salmo 110, verso 4. Esse eu vou abrir com você. Jesus, quase arrependendo de ter falado para abrir, mas vamos lá, cadê? Me ajuda aí, minha gente. Isso. Olha só, isso aqui é um salmo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um grande homem de Deus, ele discerniu a graça. Davi, ele falou, no outro salmo, ele falou: a tua graça é melhor do que a vida. Melhor do que a vida. Aí Davi está dizendo: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Até quando, meus irmãos? Para sempre. Tu és sacerdote para sempre, segundo o quê? A ordem de Melquisedeque. Isso aqui era Davi vendo que o Messias que haveria de vir, Cristo Jesus, seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí Paulo confirma isso. Agora volta lá para Hebreus capítulo 6, verso 19, por favor. Hebreus 6, 19. Aleluia. Deixa eu chamar o teclado aqui para mim, por favor. Hebreus 6, 19, está escrito: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tornando-se, olha aqui que Jesus se tornou, acompanhe no texto, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É o Senhor Jesus. Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abraão. 2000 anos depois, vem aquele que é o verdadeiro Melquisedeque e entrega para nós pão e vinho para comermos do melhor dessa terra, que é Ele mesmo. Porque a sua carne é verdadeira comida, diz o Senhor Jesus no Evangelho de João, e o seu sangue é verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, disse aquele que é o melhor dessa terra. E ainda em Hebreus, agora no capítulo 7, na nova tradução da linguagem de hoje, no verso 1, Hebreus 7, verso 1, mas agora na NTLH, para ficar bem claro para você, acompanhe o texto, Hebreus capítulo 7, verso 1, está escrito, acompanhe: esse Melquisedeque, Paulo vai explicar agora, ele era rei da cidade de Salém. Eu não sei se você sabe, Salém foi o primeiro nome para Jerusalém. Jerusalém, né, seria no hebraico. Então aqui é Jerusalém. Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. Entende isso? Deus, presta atenção no que eu vou dizer. Deus, ele não faz vista grossa para os seus pecados. Você está entendendo? Deus, ele não vê a sua história de pecado, simplesmente fecha o olho e faz de conta que não existiu. Não, não, não. Ele é rei da justiça. Ele é justo. Ele puniu completamente em Cristo Jesus os meus e os seus pecados, para que o grande convite da graça, lá de Isaías 1,18, dizendo para você receber o perdão, para que seus pecados ficassem mais brancos do que a neve, mais brancos que a alva lã, você pudesse comer do melhor dessa terra, que é servido pelo nosso Melquisedeque, que é Cristo Jesus. Ele trouxe pão e vinho, que representa a carne dele e o sangue dele. Comer do melhor dessa terra é comer de Cristo Jesus, aquele que é o fruto da árvore da vida. Talvez você já deve ter pensado qual seria a experiência de Adão e Eva comerem do fruto da árvore da vida. Pastor, o que aconteceria se Adão e Eva comessem da árvore da vida? Do fruto, daquele que se denominou como sendo a videira. Vou te dizer, aconteceria o que pode acontecer com você hoje, mais uma vez, ao comer de Cristo, ao comer do melhor dessa terra, que é Cristo Jesus.